primeira situação que eu vou colocar para vocês é para a gente fazer um paralelo de custo. Porque uma coisa que ajuda a convencer um cliente é você mostrar custo. De novo, quero ajudar vocês a venderem isso. Se você mostra para o cliente e fala assim, olha, se você falecer, você fala, espero que nunca, você manda essa daí. Você sempre tenta ajudar. Ele tá bem, 80 anos, não tá com cara de 60. Todo mundo vai falar isso. Às vezes a pessoa já está quase definhando mesmo. Mas você sempre tenta ajudar para a pessoa se sentir bem. Se você falecer agora, assim, de repente, qual o custo que isso vai ter? Qual o custo que isso vai ter? Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Um caso hipotético. Pensem numa família que você tem um viúvo ou uma viúva e 2 filhos e 2 filhas. O patrimônio da família é R$ 1,5 milhão, que é um patrimônio que não é tão baixo, não é alto, muito alto, mas não é baixo, longe de ser baixo, longe de ser pequeno. Um viúvo e 2 filhas significa que eu tinha um casal e morreu, tá bom? Alguém morreu. Se eu for olhar atualmente, sem eu ter acréscimo de ITCMD, que tem projetos que querem aumentar o TCMD, o máximo constitucional, para 20%, que fique claro, quanto que se gastaria? Aqui é uma estimativa. Uma estimativa. Num inventário extrajudicial de custos e emolumentos, tá? De eu ir até cartório, fazer escritura de inventário extrajudicial e tudo mais, uns 7 a 8 mil reais. Não é fora do padrão. Mais ou menos isso. Porque depois, se eu tiver um bem imóvel, vou ter que passar, atualizar a matrícula para ter a transferência também no cartório de imóveis. É dinheiro. ITCMD, 30 mil. Aí você fala, mas de onde você tirou 30 mil? Simples. Se eu pegar 4% de 1,5 milhão, não vai dar 30, vai dar muito mais. Porque o que acontece é que eu estou assumindo aqui que o casal ele tem um patrimônio em conjunto. Então, se alguém morreu, em princípio, só 750 mil que estão sendo destinados para os herdeiros, por isso que os outros 750 são do viúvo ou da viúva. Então, a gente vai ter um TCMD, 4%, mais ou menos 30 mil. E meu total é entre 35 e 40 mil reais. Um inventário extrajudicial, de um patrimônio não tão elevado. E o que está faltando aqui, que é o mais importante ou tão importante quanto, que não está aqui? O que está faltando? Quem que arrisca? O que está faltando que até me dói não tá lá. Certamente, honorários. Honorários. Eu vejo aquela tabela e falo assim, meu Deus, e os honorários? Você vai acabar, se for um inventário judicial, o advogado ele vai cobrar, se cobrar pela tabela da OAB, que costuma cobrar às vezes mais barato. A OAB é muito engraçada, que a tabela de honorários às vezes cobra muito mais barato do que devia ser, às vezes muito mais caro. Para a OAB, o inventário que tem que ser cobrado do percentual a ser inventariado entre 3% e 6% do patrimônio. Então, vejam que a depender do advogado que a família pegar, esses 35, 40 viram 80. E se eu tiver um aumento de 4% para 20% de TCMD, olha como já aumenta. Já aumenta dos 35, 40 para algo na casa de 150, 160 mil reais. Então, por que você tem que ter sempre em mente o custo do inventário? Porque você tem que, quando for fazer um planejamento, falar, olha, se você não fizer nada, é isso aqui. E vejam que, eventualmente, quando a pessoa morrer, o outro cônjuge que não morrer, vai ter de novo. Que fique claro, vai ter de novo. Então, alguma premissa importante é você saber quanto mais ou menos custa se você não fizer nada. Porque aí, com base nisso, você vai conseguir pensar em outras estruturas. Então, vamos pegar a premissa que eu tenho. Quando eu olho para planejamento sucessório, eu tenho estruturas que eu vou chamar de estruturas tradicionais, que são estruturas comumente utilizadas, e eu tenho estruturas mais sofisticadas ou complexas, que são aquelas que é o que vai separar meninos dos homens. É o que vai separar quem entende e quem não entende.
é o que vai separar quem faz caos e quem não faz caos. Porque se você pega uma estrutura complexa sem saber utilizar, o problema que você vai dar para a família depois é muito grande. Então, eventualmente, uma estrutura tradicional funciona muito bem. Eu não tenho que fazer nada uou. Não, vai com feijão com arroz. Feijão com arroz é bom de vez em quando. Então, vamos olhar o nosso cenário para um caso base. Vamos tentar tornar prática a nossa discussão. Eu tenho, então, um viúvo, 2 filhos, ou uma viúva, 2 filhas, tanto faz, ou viúvix e 2 filhos, um patrimônio de R$1,5 milhão, tá? Sendo que 1 milhão é de bens imóveis e R$0,5 milhão ativos e aplicações financeiras, tá bom? Vamos olhar este cenário originalmente e vamos ver o que a gente consegue trabalhar com base nesse cenário e ver para onde a gente vai. Calma que veio aqui uma pergunta no chat. Professor, uma pergunta. Você apresenta essa tabela de custos para um cliente que ainda não fez, mas já está no seu escritório? Ou para um cliente que chega pensando no planejamento, mas está na dúvida? Depende muito do cliente, tá? Essa pergunta é boa. Às vezes eu apresento mais ou menos isso para mostrar quando a pessoa vai lá e fala o seguinte, olha, eu achei a proposta cara. Aí às vezes eu vou lá e falo assim, não, eu entendo isso. A questão é que a proposta leva em consideração o benefício que você vai ter e o risco envolvido e a estrutura e a complexidade da estrutura. Aí, olha se a gente não tivesse nada disso, o custo seria esse. Se você for pensar, se você gastar para o planejamento 20, 30 mil reais, um exemplo, é muito mais benéfico do que você gastar 100 no inventário. Sem contar os benefícios de segunda ordem que você vai ter, como melhor estrutura de governança, proteção de patrimônio e por aí vai. Depende muito, tá? Você saber o que mostrar para um cliente de custos e tudo mais, depende muito do cliente, do momento e de você. Que tem gente que sabe falar muito bem de dinheiro, sabe explicar isso, não parece que é um urubu. Enquanto tem pessoas que vão falar de dinheiro, você já fica parecendo, nossa, o cara quer comer a carniça. Então não tem muita regra, tá? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa para se levar em consideração, tá bom? Pois bem, olhando para isso, vamos começar a pensar na minha estrutura. Primeira coisa que eu vou pensar quando eu olhar para uma estrutura de planejamento dessa natureza, eu sempre parto da estrutura mais simples, mais simplória, que não o inventário. Por quê? Porque o inventário, vamos colocar, o inventário é o padrão que eu tenho. Vamos olhar os outros, para poder comparar. Se o inventário for benéfico em relação aos outros, deixa morrer na paz. Simples assim, deixa aí. Se não for, a gente vai pensar em uma outra estrutura, vamos pensar de uma outra forma. Então, olhando para isso, eu vou compartilhar com vocês um esquema básico para a gente pensar. Aqui a gente tem, de novo, a nossa tradicional família, os cônjuges com os filhos. Certeza na vida que morreu. Estou fazendo aqui mais de uma vez a morte para vocês verem rapidamente como que foi criterioso o meu slide, tá? Morreu. Primeira estrutura que eu vou pensar, mais básica, é uma doação. O quê? Antes de morrer, vou doar. Uma doação em vida. Aí você fala, não, mas aí isso não tem holding. Sim, às vezes eu não preciso de holding. Às vezes eu tenho coisas melhores do que a holding. E que fique claro, ter holding, não ter holding são opções. Eu posso ter outras opções tão boas quanto melhores. Às vezes a doação funciona, às vezes o feijão com arroz é melhor. Vamos analisar e vamos esmiuçar o que acontece se eu doar? Se eu doar, eu vou ter benefícios e vou ter prejuízos. Qual que é o meu benefício quando eu dou? Eu dou num dia. É rápido, é celery. Eu consigo resolver rápido isso. Segunda questão importante da doação. É barato. O que eu vou precisar para fazer uma doação bem estruturada vai ser uma escritura pública de doação. Um documento que eu vou fazer em cartório, vai ficar lindo, bonito, formalizado. E, dependendo da situação, se eu conseguir rapelar o patrimônio e limpar tudo, eu posso fugir do inventário. Então, vejam que são benefícios importantes, como vocês podem muito bem ver aqui. Quais são os contras em relação à doação? Eu vou pagar ITCMD. Quando eu falo que eu vou pagar ITCMD, vejam que eu estou olhando aqui 4%, se for em São Paulo, do patrimônio que eu estou doando. Segundo, eu posso criar litígio entre a família, porque eu vou colocar, por exemplo, no meu imóvel, todo mundo como sendo condômino.
É muito ruim isso. É muito ruim isso. E eu tenho também uma terceira situação importante, que é a proteção patrimonial é quase inexistente. Por quê? Se eu tiver um credor, ele vai olhar, a fraude contra credores, vai atacar o patrimônio e acabou. É muito difícil eu conseguir proteger o patrimônio por meio de uma doação. Mas é uma estrutura tradicional muito útil. Se o patrimônio ele é pequeno, não tão elevado, compensa. Se você não tem risco de credor, compensa. Você já vai matar direto o seu problema. Você já vai matar direto o seu problema, resolver, não vai ter problema lá na frente, não vai ter custos a mais de manutenção de uma estrutura. Então, da mesma forma que o inventário é um ferramental possível, que fique claro, inventário é possível, doação é possível. Não tem melhor ou pior, também é possível. Ah, mas eu não quero perder o direito de utilizar meu patrimônio. Doação com usufruto. Resolve. Então, veja que eu tenho variações que eu posso utilizar aqui, sempre lembrando das consequências, os prós e os contras. Vamos ver agora a situação da holding. Você pode falar empresa de participação, uma sociedade que funciona bem. Então, a gente vem aqui para o nosso cenário já tradicional. Os cônjuges, tá? Com os filhos. Cônjuge com os filhos, tudo funcionando bem. Vamos pensar na holding, tá? Aqui, se ficar muito pequenininho, você aproxima, tá? Que aí eu achei melhor colocar na mesma tela, que facilita a nossa interpretação. Quando eu olho para a situação que eu tenho, os cônjuges, os filhos e a holding, a ideia seria, eventualmente, o casal constituir uma holding, uma sociedade, integralizar o seu patrimônio nesta sociedade. Essa seria a ideia. E aí você tem que lembrar do que a gente conversou sobre regimes de casamento. Não necessariamente isso vai ser possível. Lembrem da possibilidade de hoje eu ter uma limitada unipessoal, de acordo com a lei de liberdade econômica. Lembre dos pormenores que a gente tem atualmente. Mas aqui eu tenho uma situação muito boa. Uma holding que eu vou colocar o patrimônio. Qual a consequência disso? Depois que eu fui e constituí a holding, eu tenho que transferir o meu patrimônio para os filhos. Qual patrimônio? As cotas, se for uma limitada, ou as ações. Por quê? Porque senão, legal, eu fiz uma holding, eu troquei patrimônio, bens por cotas. Mas eu não fugi do inventário. Tá tudo igual. Eu tenho que promover alguma forma de transferir as minhas cotas ou as minhas ações para os meus herdeiros. Em fazendo isso, a gente vai conversar sobre o assunto. Meu cenário final vai ser, eventualmente, um dos cônjuges com os filhos sendo sócios da holding, que é o que vocês encontram aqui nesta imagem à direita, ou então, alternativamente, poder-se pensar, já os cônjuges indo embora, saindo, e os filhos ficando sozinhos na sociedade. Acho que a gente consegue promover uma estrutura com os pais sendo administradores, usufruto de cota enquanto eles estiverem vivos, usufruto de ação enquanto eles estiverem vivos, e a gente resolve esse problema. Vamos olhar agora em abstrato, vantagens e desvantagens, e depois eu vou trabalhar algumas questões alternativas com base nisso aqui, tá bom? Primeiro, um benefício que eu tenho com a holding é que eu vou ter uma proteção patrimonial, porque em relação ao patrimônio eu vou criar um véu de proteção, uma estrutura societária de proteção que vai dificultar que, eventualmente, uma dívida particular de um dos sócios, de um dos filhos, ataque o patrimônio familiar. Vou criar essa proteção. Em segundo lugar, eu vou poder ter regras de governança bem estipuladas, eu vou poder ter um acordo de cotistas para melhor organizar como eu vou gerir esse patrimônio, algo que é mais difícil se eu fosse pensar em um condomínio. Em terceiro lugar, eu poderia afastar a comunicação de bens com cônjuges de herdeiros. Eu poderia ter uma cláusula de dissolução parcial de sociedade em caso de divórcio. Eu poderia blindar esse patrimônio de uma forma diferenciada. Algo, é verdade, que eu também consigo alcançar com uma cláusula de incomunicabilidade ou impenhorabilidade em caso de doação. Seria uma possibilidade também. E a depender da forma como eu fizer o meu planejamento, eu posso ter uma dispensa, uma ausência de inventário. Mas vejam que é algo bem excepcional. O que é contra aqui, que não é bom? Custo, em regra, mais caro, em regra, a estrutura em si, mais caro do que uma doação. O que eu estou falando aqui? Honorários são mais caros.
Sem contar que se você tiver uma holding, você vai ter que ter uma empresa, um contador vai ter que fazer a manutenção. Então você ganha um custo de manutenção da estrutura que a doação não tem. E você vai ter que planejar mais. Por quê? Se a doação você faz rápido, e você constitui uma empresa, demora um pouquinho mais no Brasil. É algo que você vai precisar de uns 30, 60 dias para colocar a estrutura de pé. E muitas vezes a pessoa ela começa a fazer isso e vira um inventário no meio do caminho porque a pessoa falece. Então, eventualmente, pode ser uma estrutura interessante para você pensar em colocar um testamento nesse meio tempo, caso a pessoa vá morrer. Tá? O testamento eu gosto de usar exclusivamente quando tem a possibilidade de a pessoa falecer no curso do planejamento. Vejam que é algo bem excepcional, algo bem criterioso. Não é sempre, mas é algo a ser levado em consideração. Vamos supor que o meu único patrimônio é um imóvel de R$1 milhão. Se eu fizer a doação, eu vou pagar, além de emolumentos, vejam que taxa, cartório, emolumentos, é tudo meu padrão, né? O valor. Então, vamos desconsiderar isso porque não é algo que influencia a minha decisão. Vamos olhar para imposto só. Eu tenho um imóvel de R$1 milhão e eu doei para os meus herdeiros. Quanto eu vou pagar de ITCMD? Se eu doar 100% do imóvel. Vamos ver se a gente está alinhado aqui em São Paulo. Quanto que vai ITCMD nesse cenário? 4% de R$1 milhão, R$40 mil. Tá bom? Então, é um parâmetro importante. R$40 mil. Vamos supor que eu pegue este imóvel e eu integralize em uma holding. Quanto eu vou pagar de TCMD se eu integralizar o imóvel na holding? Integralização de imóvel na holding é doação? Não. Morri também não. 0 de TCMD. Nada. Opa, fugi do TCMD. Terei que pagar ITBI na integralização de imóvel na holding? Então, a gente viu, ITCMD não tem quando integralizei imóvel na holding. ITBI tem? E aqui a resposta é depende. Eu tenho 2 cenários. E aqui que começa a tornar mais complexo a nossa conversa. Se eu não tiver objeto imobiliário, ou seja, a minha sociedade empresária ela é uma empresa de mera participação, eu não tenho objeto imobiliário, eu não vou pagar nada de ITBI. Eu vou integralizar o imóvel por nada, 0 de imposto. Porém, se eu tiver objeto imobiliário, eu necessariamente na integralização terei que pagar ITBI. De quanto? Do que incidir. Em São Paulo, 3%. Ah, então eu vou colocar sem ser objeto imobiliário. Depende. Se eu tenho uma alta receita decorrente de aluguéis, o benefício que eu terei a respeito disso, de imposto de renda decorrente dos aluguéis, pode compensar eu pagar os 3% de TBI e no médio e longo prazo eu ter um benefício de imposto de renda. Veja, então, que não é tão simples assim. Eu tenho que colocar na ponta do lápis para calcular. Primeiro, recebem aluguel? Quanto de aluguel? Quanto que paga de aluguel? Importante. Se eu coloquei numa sociedade o meu imóvel com objeto não imobiliário, não coloquei objeto imobiliário, eu pensei assim, vou ser malaco, vou colocar numa sociedade de objeto não imobiliário e depois eu vou alterar o objeto para ser imobiliário. Se a alteração ocorrer em até 2 anos da integralização, 2 anos, o ITBI retroage. Por quê? A questão é que não é para ninguém ser malandrinho. Então, não foi feito para isso. Então, qual que é a métrica aqui? Você vai ter que analisar o quê? Entre eu pagar o ITBI e eu ter o benefício do imposto de renda durante 2 anos, o que compensa. Lembrando que, e agora lembra daquilo que a gente estava falando sobre evasão fiscal, elisão fiscal? Vamos supor que você tem uma empresa, uma holding, que é imobiliária. Ou seja, toda a receita que ela tem é de aluguel de imóvel. Só que você olhou e falou assim, pô, o aluguel tá barato, eu não vou pôr objeto imobiliário porque eu não compenso o ITBI. Mas você só recebe receita imobiliária. Nesse caso, vejam que você está querendo fazer um puxadinho, né? Você está querendo, por um lado, ter o benefício de um lado, o benefício de outro, você está querendo ser malandrinho.
E malandrinho morre cedo, vacilão morre cedo. Todo mundo sabe disso. Você está querendo vacilar com o fisco. Nesse caso, você tem uma hipótese de evasão fiscal, porque você está nitidamente querendo utilizar um instrumento societário para ter um benefício tributário sem razão para isso, porque você é, de fato, uma empresa que tem principal receita imobiliária. Compensa ou não? Aí é que vem. Você vai ter que ir lá e colocar para o seu cliente o seguinte: cliente, clienta, cliente e cliente. Quando você olha isso aqui, compensa ou não compensa? Você vai mostrar os dois cenários, o benefício vai ser esse, a margem é essa, porém tem um risco. E esse risco a gente vai ter que caminhar dessa forma, e esse risco pode ser precificado desse jeito. Então você tem que precificar o risco para você tomar uma decisão. Vejam que eu estou quase colocando para vocês aqui um mapa mental. Não faz nada e faz inventário. Doação. Holding. Holding com objeto imobiliário. Então, aqui a gente tem algumas opções que a gente tem que levar em consideração e você vai ter que precificar em cada caso concreto. Existe uma questão importante que aí eu vou endereçar o que a Caroline colocou, depende do município. Isso é interessantíssimo. Apesar de a Constituição Federal prever que a integralização de imóvel não gere TBI, não incide TBI, salvo se for objeto imobiliário, muitos municípios recusam a emitir a certidão negativa, a certidão de incidência negativa do TBI. Falam assim, não, vai ter que pagar TBI e cobram. Então, algo que às vezes acaba vindo acompanhado disso é a necessidade de ingressar com mandado de segurança, você ir lá e interpor o mandado de segurança, para que você não tenha a incidência do TBI. Então, isso é algo importante para você quando for precificar o serviço de um planejamento patrimonial, de você não necessariamente incluir tudo. Porque o mandato de segurança é algo que, e aí eu estou agora passando a visão de advogado, eventualmente você pode deixar para, se for necessário, fazer uma proposta apartada. É o que eu costumo fazer, a única coisa que eu deixo bem claro, é que existe a possibilidade, e se houver necessidade de um mandado de segurança para afastar a cobrança do TBI, que isso vai ser objeto de uma proposta apartada. Em regra, quando a gente faz isso, o mandado de segurança, e é legítimo o pleito, você consegue rapidamente uma decisão liminar, tá? Uma decisão antecipada, falando que não há cobrança. Mas existe a necessidade de você ir lá, fazer um mandado de segurança, protocolo, tudo isso. Então, é um trabalho a mais que pode ter em razão disso. Você também tem que levar isso em consideração na hora de você precificar e avaliar o que vale mais a pena. Qual é o valor que eu tenho que utilizar para integralizar? Normalmente, quando você vai utilizar uma sociedade, você vai ter a tendência de colocar no contrato social o valor que está declarado no imposto de renda do antigo proprietário. Por quê? Porque vamos supor que você pega um imóvel que vale 1 milhão, está declarado por 1 milhão, só que o valor de mercado dele está 1,5 milhão. Aí você vira e fala assim, ó, vou integralizar por 1,5 milhão, porque é o que vale hoje. Você concorda que o que vale 1 milhão, imóvel 1 milhão, você trocou por cotas valendo 1,5 milhão? Você teve, então, 500 mil de ganho de capital. Então, olha que perigo. Você for por um lado, você tem um benefício tributário, mas você vai estar pagando 15% sobre 500 mil em razão da decisão. Tem que tomar cuidado. Notem que sempre que você tem transferência de imóvel por herança, é correto você reavaliar e você pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. Mas aí vejam que são cenários que você, às vezes, tenta mitigar esse risco. O que acaba acontecendo? O ITBI e o ITCMD, em caso de doação, você sempre vai levar em consideração o valor venal de referência, que é o que está no site da prefeitura, ou o valor da transferência quando maior. Tá? O parâmetro é o valor venal de referência. Só que, com base nisso que a gente discutiu até agora, qual que é a próxima etapa importante que tem que ser levada em consideração? Depois que eu tratei do imóvel, integralizei, o que eu vou levar em consideração o valor, veja que já é muita coisa. Eu tenho aí a segunda etapa. Eu tenho cotas. Como é que eu vou passar as cotas para os herdeiros? Porque não adianta nada. Eu vou lá, faço uma puta estrutura legal societária, coloquei os imóveis lá, aí eu vou lá, pego as cotas e falei, opa, agora tem que passar as cotas. Aí eu dou as cotas. Se eu dou as cotas, eu vou pagar o mesmo ITCMD. Então é o barato que ser o caro. Eu fiz uma estrutura legal, só que isso é mais caro. As cotas, então, eu teria que pensar numa forma de não pagar. É isso que o cliente vai querer que você pense. Às vezes não dá. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá?
Como que você pode não pagar imposto sobre uma cota? E aqui são estruturas que, de novo, sempre sujeitam a elisão e evasão fiscal. Você tem limite de doação sem pagar ITCMD até os 50 UFPS. Um cenário seria você criar uma dívida, mas veja que isso é uma simulação, que fique claro. Então, não recomendo que seja feito, mas só estou mostrando como que as pessoas costumam fazer isso. Você cria um crédito, uma dívida, e para você, como se você emprestou dinheiro para o seu herdeiro comprar as cotas, e aí anualmente você vai abatendo o valor, declarando sempre que essa dívida está reduzindo. É uma forma de você fazer isso. Uma segunda forma é você fazer uma compra e venda. Você ir lá e, ao invés de você doar as cotas, a pessoa compra as suas cotas. Se você tiver transferência de recursos, está tudo certo. Se você falar, comprei, mas não paguei imposto, aí está naquele cenário de compra e venda simulada. Simulação, evasão fiscal, fraude fiscal, está sujeito a multa, está sujeito a fiscalização e a ser autuado pelo fisco. Mas é algo também que é muito utilizado na prática. Um outro cenário que a gente acaba tendo, às vezes a gente faz uma doação de recurso financeiro e uma posterior compra, que aí você vai pagar ITCMD quando você quer, por qualquer razão, ter histórico da transferência de recurso. Principalmente quando você já prevê que vai ter um inventário litigioso lá na frente, você quer evitar que parte das pessoas tenham acesso a patrimônio e por aí vai. Vejam então que são cenários e cenários diferentes para serem analisados. Então, você não pode pensar só na primeira etapa. Você tem que pensar na segunda etapa. Como que eu vou depois dar o próximo passo? Então, eventualmente, você fugir de um ITCMD porque você acha que vai sair muito caro, se você não planejar direitinho lá na frente, sai barato que sai caro. Você vai pagar ele em outro momento. A verdade é uma só. Na vida do planejamento sucessório, da habilidade patrimonial, existe alguém que sempre ganha e que não pode ser enganado, que é o fisco. E não adianta você querer enganar o fisco. Você tem que fazer uma estrutura lícita, adequada, que o fisco entenda como adequada. Senão é o barato que sai caro, porque se não pagou no momento oportuno, vai pagar com multa, com juros. Não compensa. Então, sempre opte por algo lícito. Não tem por que fazer algo ilícito. E tem aquela margem, que é aquela zona cinzenta, tá? Que não é nem o que você paga, nem o que você não paga, porém que é lícito. Aí que está o planejamento patrimonial. E você sentir onde está o lícito e ilícito é muito mais a experiência que vai te mostrando pouco a pouco. Bom, diante disso, o que eu vou propor para vocês é só primeiro uma referência, tá? Depende de pormenores de cada caso concreto, mas eu separei para vocês algum comparativo para você comparar entre você ter uma empresa que esteja no lucro real e uma empresa que tem objeto imobiliário quando ela tem lucro presumido e tudo mais. Quando eu tenho objeto imobiliário, o lucro real, a alíquota vai ser de 15% e você vai pagar um adicional de 10% no que exceder R$20 mil. E se for lucro presumido, que é o que se costuma utilizar, que fique claro, a base de cálculo vai ser 32% da receita bruta numa alíquota de 15%. Ou seja, resumo, você vai pagar sobre a receita bruta da empresa 4,8% da renda imobiliária. Notem que para quem é pessoa física e paga carnê-leão, pode chegar a 27,5%. Então, eventualmente, você pagar os 3% de TBI, se você tem muita renda imobiliária, pode compensar. Principalmente quando, para fim de prefeitura, o imóvel que você está transferindo ele está avaliado subvalorizado, o valor venal está muito baixo. Aí super compensa. Então, no final do dia, você vai ter que basicamente fazer uma análise de custo e benefício, uma reflexão profunda sobre o que compensa, imposto de renda, pessoa jurídica ou pagar ITBI. E não tem segredo. Não adianta falar para você, imóvel acima de determinado valor é melhor ir para um lado, imóvel abaixo de determinado valor é melhor ir para o outro. Depende muito, depende de onde está o patrimônio, depende do município, depende do valor que você aluga. Depende também de como você aluga. Se você, por exemplo, tem um imóvel que você aluga por temporada e recebe tudo por fora sem declarar, é diferente de quando você recebe tudo por dentro. É diferente também se você tem um espaço que você falou, poxa, esse espaço aqui dá para você fazer um coworking. Aí você começa a prestar serviços de coworking e não propriamente ser uma locação. Então, vendo como vai mudando aos poucos cada um dos cenários, cada situação que a gente tem muda. Por isso que o importante não é você querer ter a receita de bolo na cabeça, mas você sempre pensar nas bases e na base você vai indo item a item para se verificar
onde para em pé. Onde para em pé. O que eu sugeriria agora, eu só vou comentar, antes de a gente encerrar, algumas estruturas possíveis que eu entendo como estruturas complexas, que pode dar certo, e fazer um adendo a uma outra referência importante. Olhem aqui na tela, eu coloquei alguns exemplos, tá, de estruturas possíveis. Eu tenho uma coisa também que é muito utilizada para fim de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, que são os planos de previdência, VGBL e PGBL. Eu coloquei depois um pouquinho mais na frente, na sequência, um slide que mostra a diferença entre eles. O VGBL é a alcunha para vida gerador de benefícios livres. Tem natureza de seguro de pessoa. Enquanto o PGBL é o plano gerador de benefícios livres, plano de previdência complementar. Ambos não participam de inventário. Que fique claro, é um dinheiro que vai direto. A diferença que você vai ter se você vai pagar o imposto de renda no momento do recebimento ou nos aportes que você vai fazendo, quando você for aportando. Essa é a grande diferença que você vai ter. O período de apuração entre eles é diferenciado. Se vai ser na renda mensal que o beneficiário vai ter ou se vai ser de uma vez só. O que acaba acontecendo aqui é que o PGBL permite que você deduza do seu imposto de renda pessoa física. Então, se recomenda para fins de planejamento patrimonial que até o limite de 12% da renda bruta anual você destine para PGBL, para você conseguir abater da base de cálculo do imposto de renda. Aí vejam que isso daqui é aquela coisa que o contador costuma falar. Você, advogado, não tem que saber tanto isso, mas é importante eventualmente para uma coisa. Como o valor ele não é inventariado, o PGBL e VGBL, eventualmente é prudente que você destine e considere que parte do patrimônio da família seja alocado para PGBL e VGBL, com o intuito de garantir que a família tenha dinheiro suficiente para se manter enquanto o inventário corre, se você não conseguir fugir do inventário. Então, é uma estrutura interessante também a ser pensada. Então, olha uma estrutura complexa, interessante. Parte para PGBL ou VGBL, constituo holding patrimonial e dou as cotas. E posso, eventualmente, dar as cotas com usufruto para garantir que eu vou continuar tendo acesso ao patrimônio. Ou então, se eu tiver um patrimônio que eu tenho receio de ser atacado ou pretendo morar fora, eu posso fazer uma holding patrimonial como offshore. E eu vou ter que levar em consideração o custo para alocação e remeter o patrimônio lá para fora. Posso fazer por royalties, posso fazer, eventualmente, tem países que têm acordo de não ter tributação, como é o caso de Portugal. Vejam, então, principalmente para aposentadoria, então eu conseguiria ter um acesso diferenciado para isso. Depende da origem do patrimônio. Vejam, não tem solução simples. Cada caso é um caso. Aqui a máxima vale muito bem. Se eu tenho medo das pessoas atacarem o meu patrimônio, ou então que os meus herdeiros vão ser muito maus, muito administradores incompetentes, eu posso pensar em um fundo de investimento atrelado a uma renúncia por parte de entidades que eu não quero. Então, alguns membros da família renunciam em favor dos seus respectivos herdeiros e eu pulo uma geração. Pode ser algo super útil também de se pensar. A renúncia também é um instrumento muito útil em planejamento sucessório. Novamente, depende da estrutura da família, do plano da família, do que se quer para essa família. Eu também posso pensar, e aqui é um adendo interessante, no seguinte cenário. Muito comum em famílias grandes fazerem isso. Não falo que eu concordo ou não, mas já fiz isso, tá? Pensem que você tem a seguinte estrutura. Uma família grande, patriarca e matriarca não querem de jeito nenhum que um agregado tenha acesso ao patrimônio, nenhum patrimônio. Existe um documento que se chama protocolo familiar. Protocolo familiar é como se fosse um acordo de cotistas, mas é para a família. Que eu posso colocar coisas um tanto quanto bizarras. Exemplo, eu posso colocar no protocolo familiar que para a pessoa possa administrar a holding familiar, ela vai ter que ter pelo menos tantos anos, ter pelo menos determinada formação, pós-graduação no exterior. Então, eu consigo isolar pessoas que não têm um perfil de administrar a holding patrimonial, a holding familiar. Pode ser muito útil. Eu também posso colocar da seguinte forma. Se você quer participar da herança, do patrimônio da família, necessariamente você está obrigado e deve
se casar no regime de separação total de bens. Mas para falar, nossa, mas é um pouco assim, vamos colocar, invasivo? Não gosto, Pedro, particularmente, sobre fazer isso, mas é bem útil. Muitas pessoas gostam. E aí você vai colocar que se você quiser participar do patrimônio da família, você tem que se comprometer a não casar em regime de comunhão de bens. Deverá ser necessariamente um regime de comunhão, separação total, de bens. Ah, não aceito. Não tem problema, você não vai participar. E como você vincula isso? Você vai fazer a pessoa assinar que ela concorda com isso. E se ela não quiser, aí certamente você vai direcionar o patrimônio de uma forma que ela receba o mínimo necessário. Vejam que é algo bem invasivo, muito útil e que muitas pessoas com patrimônio um pouquinho mais elevado acabam utilizando, às vezes para você direcionar a gestão para um herdeiro em específico, alguém que estava mais próximo dos negócios sociais, facilitar esse tipo de coisa. Eu nitidamente não vejo que hoje a intenção é vocês saírem daqui sabendo tudo de planejamento sucessório. Muito pelo contrário, eu acho que a intenção foi muito mais mostrar um direcionamento para vocês do que é levado em consideração. Mostrar que é um pouquinho salada russa, que você tem um pouco de cada coisa, é verdade, mas você tem que ter um método de análise. Para mim, o método é, primeiro, custos de inventário. Segundo, tributário. Terceiro, societário. E a parte de família e sucessões é que fica em volta, que eu não posso ultrapassar a legalidade. Sempre com muito cuidado, ética e, acima de tudo, precisão. Planejamento sucessório você não pode errar. Se você errar, colocar uma cláusula equivocada, colocar algo equivocado, você acaba afetando muito o direcionamento das coisas. Então, tome muito, mas muito cuidado para você ser preciso em cada etapa. Você tem que ter um cronograma muito bem feito, levar em consideração o tempo, porque às vezes o tempo que você está pensando não é suficiente. Às vezes a situação do membro da família é muito ruim. E ser humano acima de tudo. Eu sei que é algo que não precisa falar assim, porque vocês devem ter percebido que, dependendo da estrutura que eu quiser, eu consigo fazer muita coisa errada. Muita coisa que não é adequada. Não façam isso. Não precisa disso. Façam de forma adequada e sempre pensando que pode alguém judicializar, mesmo que você fizer adequado, e criando as balizas de proteção. Diante disso, eu fico à disposição de vocês para eventual pergunta. Eu aproveito para, mais uma vez, agradecer muito o convite feito pela Associação Judiciária João Mendes. Eu achei muito bacana. Quando vocês escolheram o tema, que eu acabei fazendo uma enquete para definição do tema, eu fiquei feliz com o tema que vocês escolheram. É um tema que é uma questão que eu gosto muito de falar, é algo multidisciplinar, é algo que você não só pode saber societário. Então, eu gostei bastante da oportunidade, agradeço muito, fico à disposição de vocês. Para quem quiser falar mais sobre o assunto, eu estou à disposição. Apoiem o trabalho desenvolvido pela Associação Judiciária, algo muito interessante. Façam isso, acho que eles têm um trabalho muito bonito e todo apoio é necessário, é importante, então agradeço também por vocês terem apoiado essa iniciativa. Fico feliz com o quórum que a gente teve, foi muito bacana.